Conexão no início do programa com José Antônio Encinas, que já está conosco. Encinas, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Beto, bom dia a todos os nossos amigos que acompanham o Farol de Limeira. Encinas, nós vamos começar falando sobre um assunto que, na verdade, para mim começou ontem, né? Durante uma reportagem, né, num programa de rádio que é produzido dentro, né, no centro de São Paulo, melhor dizendo, uma repórter veio com a informação que furtaram fios do quarteirão e o trânsito estava um caos, porque os semáforos, por conta disso, não estavam funcionando e deu um problema danado lá na capital, né? Como dá aqui em Limeira, inclusive, quando algum semáforo está fora de operação. E isso tem chamado a sua atenção também, né, Encinas? O número crescente de furtos de fios de cobre, né, para comércio posterior, Encinas. Fale um pouco sobre isso, por gentileza. É verdade, Beto. A situação aqui em Limeira, eu diria assim, ela está terrível. Porque todos os dias, Beto, todos os dias a gente observa aí o noticiário policial, a própria prefeitura encaminha, né, ao noticiário lá da prefeitura dizendo que vários prédios públicos estão sendo alvo desses ladrões, né, Beto? Pessoas que furtam os cabos, né, de telefônicos, cabos de energia elétrica, os fios, né? E com isso, Beto, o prédio público, logicamente, ele vai ficar sem energia elétrica. Muitos desses prédios, Beto, são unidades básicas de saúde, né? Eu me lembro, se eu não me engano, na semana passada foi a UBS do Jardim Novo Horizonte. E nesta madrugada de terça-feira, Beto, a unidade básica do Nova Europa também foi alvo dessas pessoas que furtam os fios, né? Então, o que acontece, Beto? Pela madrugada, eles vão lá, entram no teto lá e acabam furtando toda a fiação. O prédio, logicamente, fica sem energia elétrica. A geladeira que está ali com todas as vacinas, né? Vacinas aí de todo tipo, né? Para Covid, para gripe, aquelas para as crianças, né, Beto? Da polio, tudo aquilo que está armazenado na geladeira, o que acaba acontecendo? Vai se deteriorar. A prefeitura acaba perdendo aí muito dinheiro com esse tipo de crime, né, Beto? A pessoa vai, furta o cabo, leva embora, fica o prédio sem energia elétrica e com isso causa um transtorno enorme. Muitas vezes, Beto, o prédio no dia seguinte não pode receber ali as pessoas que normalmente frequentam ali para buscar os medicamentos, para fazer uma consulta. Isso quando não é em escola também, Beto, acontece em escolas e às vezes as aulas precisam ser aí canceladas naquele dia, né? Então, realmente é uma situação que vem aí chamando a atenção, Beto, né? E eu fico, assim, até a certo ponto, assim, irritado, Beto, porque é um tipo de problema que está acontecendo com uma frequência enorme e parece que muitos vereadores não se atentam a isso. Eu acho, Beto, depois eu quero saber até a sua opinião, mas eu acho que deveria, Beto, os próprios vereadores fazerem leis aí um pouco mais, que dessem uma punição maior para as pessoas que são receptadores desse material. Se está havendo uma grande quantidade de furtos, Beto, é porque tem quem vai comprar esses cabos, esses fios, não é verdade? Então, se houvesse aí uma fiscalização maior nesses ferros velhos, esses locais que compram esse tipo de material, talvez, e também uma punição maior ao receptador, talvez, né, isso não acontecesse com tanta frequência, Beto. E a gente sabe que na maioria das vezes essas pessoas furtam esses cabos, vão lá porque é um dinheiro fácil, né? Você vende aquele fio de cobre, já pega o dinheiro na mão e vai comprar drogas, né? A maioria dos casos é isso que acontece. Então, realmente é uma situação complicada e os vereadores, Beto, enquanto isso, ficam lá durante a sessão da Câmara, como foi na última segunda-feira, discutindo o filme do Gentili, né, e com a participação lá do Porchat, falando de pedofilia e tal. Eles ficam discutindo moral, bons costumes, mas se esquecem de que tem problemas mais sérios aqui em Limeira, né, Beto? Que mereciam uma atenção maior por parte deles.
Você tem toda a razão, se discute muitas coisas que não levam a lugar nenhum e não são, logicamente, pertinentes aos vereadores. E você está me lembrando de uma vez, por falar em receptação, você vê como faz tempo isso. O jornal ainda era feito com linotipo. Eu recebi um telefonema num sábado à tarde, nada mais, nada menos do que o ex-prefeito Jurandir Paixão, me falando sobre um sujeito que teria sido detido pela polícia como receptador de pneus. Mas ele era um bom sujeito, né? Imagine para um prefeito ligar, né? Para um editor-chefe, dizendo que o sujeito era gente boa, para desconsiderar aquilo ali, porque na verdade ele comprou de boa fé, porque tem essa também, né? Você pode alegar que comprou de boa fé, mas comprar de boa fé, pois é, mas sem nota fiscal, né? Pneu usado, isso é o quê, né? Então, eu acho que você tem toda a razão, é algo que acontece há muito tempo, eu estou me referindo a pneus, mas essa questão de fios, eu me lembro quando era secretário de esportes, fizeram isso também lá no Pradão, as torres não puderam acender, vestiário não funcionou, é um problema danado. E o que mais me espanta nisso, Encinas, para a gente fechar, é como é que o sujeito sai com tudo isso, né, nas costas, né? Não é um batedor de carteira, né, que bate a sua carteira, sai correndo, você sabe, põe a carteira no bolso, ninguém vê. Mas fio é um negócio pesado, né, Encinas, além de tudo, né? Então, Beto, né, vamos imaginar, se você tiver uma fiscalização, observar alguém chegando na porta de um ferro velho, com vários rolos de fios, claro. Não é uma pessoa só, né, Beto? Para fazer isso tem que ter ali pelo menos 2 ou 3 pessoas para ajudar. Um vai lá, outro fica olhando, o outro corta o fio, outro puxa, outro enrola. Não é uma coisa assim tão simples, na verdade. Perfeito. Então, se houvesse aí uma lei um pouco mais punitiva, né, Beto? Com uma punição maior, sei lá, cassação, o cara não pode mais trabalhar naquele tipo de comércio, uma prisão mesmo, né, Beto? Talvez isso reduzisse, porque está aumentando numa proporção que a gente nunca viu antes, Beto. É incrível, toda semana tem furto. Isso, e a gente não conta, Beto, os BOs também de construções, né? A pessoa está construindo lá com dificuldade a sua casa num bairro, assim, na periferia, vamos dizer, e daí ela chega no outro dia e toda a fiação que estava lá na casa foi levada. Ou seja, é um problema muito sério, né, Beto? Sem dúvida. Bom, Encinas, para a gente fechar, tem um convênio aí que vai tornar mais ágil aí a fiscalização da Guarda e da Polícia Militar também, Encinas? É isso, Beto. Em outubro do ano passado, Beto, foi firmado, né, um convênio entre a Prefeitura de Limeira e também a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esse convênio, Beto, permite que a Polícia Militar também faça o papel de agente de trânsito. Então, isso vai fazer com que os policiais militares, Beto, que estiverem aí no policiamento, né, tradicional, nas rondas, e se eles verificarem ali infrações de trânsito, algum motorista cometendo essa infração de trânsito, ele vai poder abordar a pessoa e aplicar a multa de trânsito. Isso no passado já acontecia, né, Beto? Mas depois foi instituído, né, o agente de trânsito mesmo da Guarda Municipal, e somente a Guarda é que estava podendo fazer isso. A partir de agora, além da Guarda, além dos agentes de trânsito, também os policiais militares vão poder fazer aí, né, essas infrações de trânsito, caso eles observem aí qualquer irregularidade cometida pelos motoristas. Isso também é importante, Beto, que vai dar uma agilidade. Até então, até agora, quando um policial militar flagrava aí alguém cometendo uma infração, ele tinha que abordar a pessoa, fazer com que ela esperasse e ele acionava um agente de trânsito para ir até o local. Bom, isso já dá para entender, né, Beto, que demora muito tempo, a viatura ficava parada ali, aguardando, ou seja, agora vai haver uma rapidez muito maior, o próprio, né, PM vai poder fazer a infração, levar o caso lá para a delegacia e com isso ele já está liberado para voltar ao policiamento. Isso então vai dar uma sensação maior uma sensação maior de segurança, né, Beto, para a população. E também, Beto, há estatísticas de que nas cidades onde isso já acontece, há, né, logicamente, uma redução na quantidade de acidentes e na quantidade de infrações também.
Porque apenas você, ao observar uma viatura da Polícia Militar, eu acho que o cidadão vai deixar ali de cometer alguma infração, não é verdade? Se ele tiver o celular, ele vai guardar o celular. Se ele tiver sem cinto, ele vai colocar o cinto. E se ele tiver em alta velocidade, ele vai diminuir a velocidade. Então, tudo isso ajuda, né, Beto, na fazer com que as pessoas cometam menos infrações no trânsito. Pelo menos é o que se espera. Perfeito, perfeito, sem dúvida. Beleza, na sequência aí, Ronei Costa Martins estará conosco. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Logo mais à noite, espero a sua audiência aí no nosso Debate Farol. E até amanhã. Um abraço, amigo. Obrigado. Um abraço, Beto. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Esse José Antônio Encinas. Lembrando, logo mais 7h30 da noite, o nosso Debate Farol aqui pelas redes do Farol de Limeira.